Espera que eu tô de ponta cabeça. Tá bom. Não sabia se ia em pé, deitado. E aí, Prica, como é que você tá, meu? Tô bem, e você? Tô melhor agora que eu tô falando com você. É mesmo. Oh, que bom. Então, acho que faz muito tempo que a gente não se vê, né? Acho que a última vez... Nossa, não lembro. Nem lembro. É foda. Nossa, é Eu muito tenho tempo. amigos, tem amigos meus que eu não vejo faz uns 2 anos, porque ano passado eu morei na Itália por 9 meses. Então tem muita gente que eu não vejo há 2 anos. E logo depois já veio o turnê e Covid, então faz 2 anos que eu não vejo vários amigos, a maioria, na verdade. Entendi. Você tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô, mas tá pegando de um lado só. Deixa eu ver se não é o meu foninho aqui. Bom, enfim, vou tentar aproximar. Tá. Prica, e vamos falar, onde que você tá neste momento? Eu tô na minha casa, em Bragança. Você tá no Brasil, então. Eu voltei pra cá. Legal, cara. E você, tipo, gravou o novo disco na Espanha, eu acho que num tempo bem rápido, inclusive. Eu acho que a gente conversou esses tempos, você falou que compôs em muito pouco tempo, né? Acho que, sei lá, menos de 3 meses, se eu não me engano, não foi? Isso, foi. Foi uma loucura, porque depois que as meninas saíram, eu já comecei a montar a banda o mais rápido possível, porque se eu fico muito tempo parada, vamos supor que perde, como falo, o embalo, sabe? Então eu tinha que... Porque também eu recebi muita pressão, assim, uma pressão positiva dos fãs, muita gente me mandando muita mensagem, assim, um volume muito grande de mensagem da galera, tipo, meu, não desiste, por favor, mantenha nervosa, aqui não sei o quê. Então eu tive que agir rápido, até para não perder contrato, fiquei com medo de perder contrato, perder coisas, então eu já comecei. No momento que elas me disseram que, até mesmo antes de anunciar, então foi bastante complicado para mim, mas pelo fato de a gente estar em quarentena, também eu tinha muito tempo para me dedicar a isso, então eu aproveitei esse tempo, 100% de tempo, a gente não estava tocando, que é onde a gente mais se ocupa, né? Eu aproveitei, falei, eu vou me trancar durante 2 meses, eu não vou fazer mais nada além de compor um disco. E eu me foquei nisso. E, Prica, você falou que você tava com medo de perder contrato e tal, corria realmente esse risco? Tipo, a gravadora chegou a se posicionar na época sobre alguma coisa relacionada a isso? Não, pelo contrário, na verdade eu recebi um apoio da Napalm muito grande, tanto que eles até renovaram o nosso contrato por mais um monte de disco aí. Eles foram muito, assim, eu sou muito agradecida por eles, porque eles acreditaram muito em mim. Quando as meninas saíram, eu mandei um e-mail, expliquei a situação, mas eu já avisei, falei assim, olha, mas não se preocupem que eu já estou em contato com algumas meninas, eu já comuniquei, mostrando que eu estava agindo, que eu estava fazendo alguma coisa, e acho que por essa atitude eles acreditaram muito em mim, e em nenhum momento eles fizeram nenhum questionamento, nenhum nada, pelo contrário, só apoiaram mesmo. E nossa, depois dessa, não tem nem como eu pensar em mudar de gravadora, eu já não pensava nisso, mas eles são mais que gravadora, sabe, eles são parceiros mesmo, e isso, nossa, é muito foda. Pô, e Prica, e tipo, eu não vou ficar fazendo as minhas perguntas que todo mundo fez, e tipo assim, na verdade eu nem fiz pauta, vai ser aqui na hora mesmo. Todas as meninas, lógico, né, você já conhecia, pelo menos antes. Eu acho que você só conhecia só a Diva, né, pessoalmente, e a Mia e a qual que é o nome da outra mesmo? A Helene, que é a grega, não é? isso. Eu confesso que dessa aí da Helene eu nunca tinha ouvido falar, cara. De onde você já conhecia o trabalho dela? Sim, ela era bastante desconhecida aí no meio do metal. A Diva foi realmente a única das meninas que eu realmente conhecia, assim, pessoalmente, porque ela abriu shows, o Bloodhunter abriu os shows pra Nervosa em 4 ou 5 shows na Espanha no passado. Então, era a única menina que eu conhecia pessoalmente, eu pude ver o comportamento dela no palco, né, tipo, tudo assim ali no backstage também, como que ela se comportava com os fãs e tudo. E pra mim isso foi uma coisa que me ajudou muito na hora de decidir também, sabe? Me contou bastante. A Mia eu já conhecia, mas não conhecia pessoalmente, nunca tinha trocado ideia pela internet, mas eu já seguia ela já fazia um tempo. Desde quando ela entrou no Abbath, eu achei animal. Eu falei, caralho, mano, olha a presença de palco, sabe, tipo, o jeito dela, sempre, assim, admirei muito, então eu já seguia ela.
A Helene também, eu já seguia ela, porque eu sigo uma página no Instagram que é de mulheres musicistas, mas mais focado para bateristas femininas, e é mais tipo do meio do rock mesmo, e eu sempre sigo esse perfil, e um dia eles fizeram um post da Helene, mas isso já faz um tempo, foi acho que em janeiro, fizeram um post dela, eu achei muito foda ela tocando, e comecei a seguir ela, só que quando aconteceu o lance das meninas saírem da banda, não me veio da cabeça o nome dela imediatamente, porque eu não lembrava dela. Aí eu comecei a fuçar todos os contatos que eu tinha no meu Instagram, todo mundo que eu tava seguindo no meu Instagram e procurando outras. Aí apareceu ela lá no meio, eu falei, nossa, pode crer, como que eu me esqueci dessa mina? Essa mina é muito foda. E aí ela já foi pro topo da minha lista ali. Então a Helene não foi a primeira que você entrou em contato, ou foi? Foi a primeira, porque assim, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma lista. Criei uma lista, quais eram as minhas favoritas. Aí dessas, as 3 minhas favoritas, tipo a vocal, baixo e bateria, já eram elas, no topo da minha lista. Eu entrei em contato com elas, entrei em contato com outras também, porque daí depois veio uma segunda lista de meninas que eu não conhecia, que eu fui atrás, e fui escalando as meninas para fazer o teste. Eu recebi muita proposta, muito pedido para fazer teste também. Então foi meio que um processo meio refinado, mas teve que ser meio rápido. Não tive muito tempo para ficar fazendo pesquisa, não. Mas muitas das meninas eu já seguia, já admirava o trabalho delas. Não foi muito trabalho para procurar, não. Deixa eu pedir pro pessoal aí, gente, para vocês me informarem se o som tá bom e se a imagem tá legal. Porque a minha imagem, que pra mim parece perfeita, né? Mas daí eu já não sei como é que tá do outro lado aí. E também, ó. Eu acho que tem uma caixinha de perguntas aí embaixo. Eu acho que é nesse íconezinho, esse balãozinho. Eu não sei se é ainda aí, mas mandem perguntas por ali, ou mandem perguntas por aí mesmo, que a gente vai respondendo conforme for dando. Ô Prica, eu imagino que deve ter sido como é que fala? Uma fase muito, até um pouco estressante, né? Essa fase de composição, né? Porque o álbum você compôs praticamente, o que é 80, 90% é teu ou é tudo seu praticamente? Não, assim, não é tudo meu, mas a maior parte, mais uns 80% sim. Porque foi assim, realmente a pressão era muito grande e no começo, quando eu sentei para começar a compor, eu me senti um pouco perdida, porque eu estava muito preocupada em manter a essência, muito preocupada em querer fazer o melhor possível e tal. E eu tava me cobrando muito, até que eu falei assim, não, relaxa. Relaxa, senão não vai sair, porque eu sou do tipo de pessoa que não funciona à base de pressão. Então eu me dei um tempo, e uma semana depois eu falei assim, faz o que sair, se der pra aproveitar, aproveitou. Se não der, vamos esperar até que saia bom. E aí, a partir desse momento que eu relaxei, começou a sair, e assim, com toda essa situação de pandemia, da parte política, não só no Brasil, como no mundo inteiro, um monte de coisa ruim, assim, acontecendo, isso foi tipo uma alavanca de inspiração muito grande. Então, todo esse sentimento de insegurança, de raiva por tudo que está acontecendo na política e tudo mais, isso me inspirou muito. Então, assim, a partir do momento que eu peguei o embalo, foi muito rápido. Outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi que eu me isolei. Eu fui para a Europa um mês antes da gente gravar, por 2 motivos. Uma, porque eu tinha que ficar 15 dias de quarentena, sem ver ninguém, que é um pedido que até eles fazem, para você ficar nessa quarentena, por questão de segurança, até para você mesmo e para você não passar para os outros. Então eu fiquei 20 dias trancada, assim, sem ver ninguém, nada. Depois dos 20 dias eu me encontrei com a Mia, porque eu estava na Itália, né, e a Mia é italiana, mas esse um mês eu só saí uma vez para ver ela depois que eu já podia sair. E depois eu fiquei um mês trancada, isolada, 100% concentrada em compor o álbum. E nesse tempo eu compus 10 músicas. Porque eu saí do Brasil já tinha 5. E lá eu compus mais 10. Mas assim, eu tava vivendo só disso, fazendo só isso. Eu acordava, tomava café da manhã e ficava compondo até tarde da noite. E eu tava vendo aqui que o álbum ao todo são 13 ou 14 músicas, incluindo a bônus. Assim, o total de músicas gravadas foram 15 músicas, só que a gente tem dois bonus track.
Em alguns países vai sair um bonus track, em outros países vai sair outro bonus track, e pode ser que em alguns países saia até os 2 bonus tracks. No caso do Brasil, o bonus track que vai sair aqui é uma letra em português, que a diva cantou uma música em português, que ficou muito legal. Inclusive, o nome dela, eu tava tentando decifrar, é um nome indígena? O que é? O que é a história por trás dessa música? De qual música você tá falando? Dessa música em português? Não, eu não sei se é em português, é uma música que tem um nome meio indígena, acho que tá com bonus track no Brasil, não é? Eu vi aqui, é uma música que chama Exija. Não, é uma música em português mesmo, chama Exija, de exigir. Tá. É porque no site da 89 saiu como Exuja. Tá com U no lugar do I ali. Então. É porque acho que é raro na hora de digitar. Então eu achei estranho. Nossa, o que é? Exuja, então é Exija. Tá. Corretor maldito. O cara do 89 não soube. Enfim. E o que vocês estão exigindo nessa música? Exigindo nossos direitos, exigindo clareza, justiça, exija tudo. Tem uma parte que exige honestidade, exija quem faz, exija competência, exija ação. É muito legal essa letra, porque ela é bem assim. Hardcore, crossover, assim, numa vibe bem legal, assim, um pouco diferente do que a gente já tinha feito, assim, meio que por ali, mas diferente, de alguma forma. E massa, pelo que eu tô entendendo de você, então, aqui você, mesmo com a saída da Fernanda, que era um pouco mais militante da Luana, você também não abandonou o lado militante, né? Você continua politizada, igual... Exatamente, nesse disco tem várias músicas bem políticas, várias assim, bem soco na cara, bem dedo assim, dentro do olho, assim, tem várias. Tem uma que é bem dedo na ferida aí, que a gente mais pra frente vai lançar aí como single, e essa vai dar o que falar. E tem que dar o que falar, eu adoro quando dá o que falar. Exatamente. Senão não tem graça, né? Exato. E ô Prica, vocês foram gravar na Espanha, né, no estúdio super isolado lá. Aquilo é o que? É tipo um deserto, aquele lugar? O que é? Aquilo é um paraíso maravilhoso. Porque foi assim, eu tava buscando um estúdio na Europa onde a gente pudesse se hospedar dentro do estúdio, por várias questões. Uma por causa de segurança mesmo do coronavírus, pra gente não ficar se expondo para se transportar, por exemplo, se a gente tá no centro da cidade, o estúdio é 2 quadras, a gente não tem que ficar andando na rua, se expondo mesmo. Então, se a gente está trancada dentro de um estúdio, a gente pode se concentrar mais do que a gente está fazendo, né? Sem dispersar. E também para a gente estar o mais junto possível, porque a gente não sabia quando que a gente ia se encontrar de novo, né? Ainda a gente não sabe por causa da situação e tal. E também para a gente eu queria um estúdio assim num lugar bonito, um estúdio com uma vibe bem legal, porque eu acredito que é o melhor jeito para a gente recomeçar a banda, sabe? No melhor clima possível, deixar todo mundo confortável, porque a pressão era muito grande em todas nós, sabe? Então, assim, eu queria estar num lugar que a gente pudesse relaxar, que fosse tranquilo pra gente começar da melhor maneira possível e fazer o nosso melhor. Então, assim, tá nesse paraíso, porque lá, na verdade, é em Málaga, né? Málaga é praia. Ali onde a gente estava, é uma região que é um pouco seca, mas não é deserto. Era bem assim, tem uma parte no documentário que a gente lançou, que aparece o fundo do mar lá no fundo, que é o Porto de Málaga. A gente estava um pouco longe, assim, uns 15 minutos da praia, mas da onde a gente estava dava para ver o mar. E foi tipo assim, sentar todo dia lá à noite e tomar um vinhozinho, trocar uma ideia ali, foi maravilhoso. E Prica, quando você fala que houve muita pressão, é mais pressão interna mesmo, das 4? Pressão que eu digo assim, é uma pressão consciente de cada uma de nós, que a gente queria fazer um bom trabalho, que a gente não queria decepcionar os fãs, né? A gente quer que todo mundo goste da nossa música, que a galera curta e tal, e por toda a história da Nervosa, eu tenho muito orgulho de tudo que a Nervosa fez, gosto e amo todas as músicas e toda a história, e a gente sabia que é um nível, sabe, tipo, legal que a Nervosa tinha, então a gente queria ou manter, ou superar esse nível. Então, essa pressão era uma pressão que a gente tinha em nós mesmos, sabe? De falar, será que a gente vai decepcionar? Será que a gente vai agradar? Mais nessa questão, sabe? E outra coisa que eu fiquei pensando também. Tipo, você juntou a banda praticamente online, pela internet, vocês não se conheciam, além da somente a diva, né? Mas ainda assim vocês não tinham tanta intimidade, né? Imagino. Agora, a sua pressão, como é que foi... Rolou, tipo, como
como que eu vou falar? Tipo, um friozinho na barriga de quando vocês se conhecerem, você... Sabe aquele medinho que dá quando você não conhece a pessoa ainda? Assim, vocês já se interagiam, tudo, mas ainda não tinham contato pessoalmente. Rolou, principalmente o seu medinho, assim, de que por algum motivo alguma coisa fosse dar errado? Olha, assim, a gente fez tanto video call, sabe? Tipo, tantas reuniões, assim, por vídeo. E a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, a gente conversou muito. Antes de eu informar as meninas que elas foram as escolhidas, eu tive vários video calls com elas. E, assim, eu contei qual que era toda a situação da Nervosa como banda, como que a gente vivia disso, quais eram todos os deals dentro do que a Nervosa é, com gravadora, como que funciona. Também perguntei muito para elas o que elas queriam, como que elas pensam, o que elas gostam e tudo mais. Foi tipo... Eu cuidei muito disso porque é uma coisa que eu já tive uma grande troca de line-up. Então, assim, eu não posso correr o risco de que daqui 2 meses saia de novo alguma menina da banda. Eu quero que seja uma coisa sólida. Então, eu tomei esse cuidado, conversei muito, sabe? A gente teve uma ligação muito forte entre nós, eu com as meninas separadamente, porque eu fiz vários testes com elas separadamente. E aí, quando eu informei que elas estavam dentro da banda, informei as outras meninas, quem eram as outras escolhidas. E desde então a gente marcou vários encontros mesmo online, assim, pra gente já ir criando mesmo uma intimidade, pra quebrar aquele gelo. E aí, tipo, quando a gente se encontrou pessoalmente, eu tava, acho que, tão eufórica pra conhecer elas pessoalmente, que algumas coisas, assim, eu não deixei tomar conta dos meus pensamentos, sabe? Eu falei, não, deixa acontecer. Eu já vi que rolou muito bem, porque a gente estava trabalhando nas músicas, apesar de eu ter feito a maior parte das coisas, elas participaram muito, eu fiz questão que elas participassem, só não deu para elas participarem mais. Uma, porque eu queria manter a essência da Nervosa, então eu tinha que estar mais à frente mesmo, não tem jeito, mesmo porque elas não sabiam muito como compor a distância, porque elas nunca tinham feito isso. Mas a Nervosa, dos últimos 3 anos, a gente já trabalhava à distância, então para mim não foi um negócio novo, foi bem fácil, assim, de administrar isso. E fui coordenando e tal, e até porque as meninas também, elas são de estilos um pouco, às vezes até bastante diferentes da Nervosa. Então, até para elas mesmas entenderem o que elas precisavam fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu fui aberta a muitas mudanças, a vários testes. Quando a gente chegou no estúdio, por exemplo, a gente mudou bastante coisa que a gente já tinha feito antes. E fomos testando, arrumando detalhes e refinando o máximo possível que a gente podia até chegar no resultado que a gente queria. Você citou uma coisa que eu até ia comentar com você, que é sobre o fato delas serem de estilos diferentes, né? Porque a Mia veio do black metal, né? Por causa do Abafo, né? A Diva é do cenário mais death metal ali, meio que o death metal melódico aí da Espanha, lá da Espanha. A Eleni, se eu não me engano, era do prog, né? Parece que ela tinha uma banda de prog, né? Você é mais trecheira, apesar de você curtir death metal também. Eu acho que ficou muito massa essa mistura de coisas aí. Eu acho que não tinha como dar errado. Sim, eu pensei bastante nisso também quando eu fui selecionar as meninas. A Mia tem um histórico muito antigo no black metal, até mesmo antes do ABBA. Ela começou em 94, alguma coisa assim, a tocar, e ela sempre tocou em bandas de black metal, sempre. Ela tocou com o Tom Warrior, né, em outros projetos. Ela teve várias bandas e todas as bandas que ela tocou, assim, mais relevantes foram do black metal. Ela tem outras bandas, por exemplo, Killing Camera, que é mais um pop anos 80, não sei definir muito bem. Ela teve outros projetos, mas a maioria, tudo que ela conhece, assim, que ela mais viveu foi da cena death metal, da cena black metal. E, assim, a Mia não participou das composições. Ela diretamente, ela criou linhas de baixo em cima dos riffs que eu já tinha criado. Mas ela me inspirou a trazer o black metal um pouco, bem pouco, mas assim como um temperinho em algumas músicas, sabe? Tipo, alguns riffs que lembram um pouco. E isso eu achei muito legal, porque a Diva também, apesar dela não tocar black metal, ela é muito fã de black metal também. Então, eu falei assim, bom, eu tenho aí metade da banda que curte black metal, eu acho que eu podia inserir alguma coisa. Então, elas me influenciaram também em algumas escolhas, sabe? Tipo, me inspiraram muito elas.
Elas me inspiraram demais. A Helene, ela veio de uma banda de prog metal, que ela tocou recentemente, que é o Masquerade of Supero, mas ela também vem de uma onda de um metal mais moderno, sabe? Ela gosta bastante de death metal, mas os death metal bem modernos. E isso é muito legal, porque tem técnicas diferentes e que vêm a agregar. E a Helene, a gente descobriu isso no estúdio quando a gente foi gravar. Ela é uma baterista, assim, fantástica. Ela tem uma bagagem, uma experiência musical muito grande, assim, sabe? Ela já tocou todos os estilos musicais que você possa imaginar. Ela sabe tocar tudo. Tudo, tudo, tudo. E a gente não sabia disso, foram coisas que a gente foi conhecendo lá na hora. Ela falou, é porque ela apareceu no estúdio, porque olha que louco a história da Helene. Porque ela tava em lockdown lá na Grécia. E ela não pôde ir no estúdio para treinar. Tudo que ela treinou foi air drumming na casa dela, praticamente. Ela só conseguiu treinar 5 músicas, que foram as 5 primeiras que a gente fez, que lá ainda estava mais tranquilo. Mas depois, porque a Grécia tá mais ou menos num time do Brasil. Começou a piorar a situação lá depois. Não foi junto com a Europa inteira na primeira onda. Então, ela ficou trancada. Tudo que ela treinou foi air drumming. E assim, eu falei assim, puta merda, será que vai rolar, né? Fiquei um pouco preocupada e tal. Mas na hora que ela sentou na bateria, ela tinha um caderninho, cara. Com todas as partituras, assim, tudo anotadinho. Cada hi-hat, cada não sei o quê. Tudo anotadinho, assim, a menina só olhava pro lado assim, lendo, e ela tava tocando como se fazia 10 anos que ela sabia tocar as músicas. Assim, foi um negócio impressionante. Eu com o Marty, assim, a gente sempre olhava e falava assim, meu Deus, eu não acredito, não, isso é real. E a gente mudava alguns detalhes, falava assim, não, ó, vamos trocar essa virada por uma virada invertida, só que um pouco mais longa. Ela, tá, como? Nananana. Ok. Ela anotava e fazia, a gente falava assim, meu Deus, isso é mágica. Isso é melhor que computador, sabe? Que você programa. Eu tipo, eu me senti assim, eu ganhei na loteria, assim. Porque ela é muito foda. E ela sentou, ela tocou tudo que a gente pediu, ela tocou, meu. Várias técnicas de pedal, daquele pedal super rápido, que tem aquela técnica de balança o pé, mano. Ela inseriu isso no álbum, tá muito foda. Massa. E, Prica, com esse disco, além da nova formação, você também quebrou uma tradição do Nervosa de sempre fazer um disco com um produtor diferente, né? E dessa vez você repetiu com o Martin Fúria, né? Você pretende continuar com ele assim, ou porque foi um momento mais de... Aliás, por que a escolha dele novamente para produzir o álbum? A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele no Downfall of Mankind, né? E ele, pra mim, é uma pessoa que é um produtor que ele faz além de produção. Ele sabe inspirar você e ele sabe tirar o melhor de você. É uma pessoa que sabe trabalhar muito o psicológico do músico, sabe? É uma pessoa que traz uma energia muito positiva. As pessoas se sentem confortáveis. Então eu pensei, com um novo line-up, onde a gente não se conhece, eu ainda tenho um produtor que eu não conheço, sabe? Tipo, eu quis deixar o ambiente o mais confortável possível para todo mundo. E também porque, como eu já tinha trabalhado até com o Martin mesmo em outras gravações, por exemplo, da Escrota, que eu tô vendo a camisetinha ali no fundo, que é maravilhoso, foi uma produção minha e do Martin também. Então já foi um treinamento aquilo, né? Sem ser intencional, já tinha sido um treinamento pra gente, que a gente gravou em janeiro desse ano. Então eu falei, a melhor pessoa pra ter aí como parceria. Agora, sobre os próximos discos, eu não sei, né? Porque ainda acho que falta muito tempo. Mas as meninas manifestaram a vontade e gostaram muito, mas muito de trabalhar com o Martin. A Mia falou, eu nunca me senti tão confortável numa gravação. A Diva falou, nossa, ele soube tirar coisas de mim que eu nunca soube que eu podia e que nem, sabe? Então, as meninas falaram, não, a gente não consegue imaginar uma turnê sem ele, o próximo disco sem ele, não, ele é ótimo, que não sei o quê. Mas assim, a gente vai cair na estrada, vai fazer turnês com ele, a gente vê com a convivência como que vai ser, a gente não sabe, mas eu gostaria, porque eu acho que quando funciona não tem por que mudar, sabe? Mas eu sou muito aberta a fazer coisas novas também, assim, testar elementos novos, mudar o jeito de gravar e tal, e ele também não é um produtor que tenha o seu método fechado, ele também é aberto e gosta de experimentar, fazer umas loucuras, então eu acho que é um time que dá certo.
Até porque eu não conheço ele pessoalmente, mas ele parece ser um cara muito gente boa também, né? Principalmente por ser argentino, porque eu gosto dos argentinos, apesar da maioria dos brasileiros ficar com essa rixinha boba, né? Mas eu gosto muito dos argentinos, eu tenho amigos lá, e ele parece um cara gente boa, né? Eu sinto isso quando eu vejo. Sim, ele é muito gente boa, ele é uma pessoa muito querida no meio por todas as bandas. Tanto que tem uma história muito interessante sobre ele, porque a gente conheceu ele na nossa primeira tour que a gente fez com o Destruction em 2016, que foi com o Destruction e Flotsam and Jetsam e o Enforce. E ele era técnico de som do Flotsam and Jetsam, só que ele estava fazendo som para Nervosa e pro Enforce, para as 3 primeiras bandas. E tinha um outro técnico de som pro Destruction. Só que no meio da turnê, o técnico de som do Destruction teve que se ausentar por 2 shows. Eu acho que foram 2 ou 3 shows. E ele fez o som pros caras. E assim, ele já tinha tanto uma amizade com os caras, já que todo mundo gostava tanto dele, e ele fez o som pros caras, e foi tão bem, que logo depois dessa turnê, ele se tornou o técnico de som do Destruction. E tá com eles até hoje. Então, é uma pessoa assim, que traz mesmo muita felicidade, muita good vibe, uma pessoa que sempre tá fazendo piada, sempre trata as pessoas bem, assim, então é uma coisa muito legal, assim. A gente gosta bastante, igual eu falei, igual funciona. E tendo currículo, você técnico de som do Destruction não é pouca bosta, né? Convenhamos, né? Exatamente, ainda mais sabendo que o Shimira é uma pessoa super exigente, né? Super conhecido na cena. Pode crer que... né? Que a gente sabe. Né? E Prica, a gente tá. Caramba, como passa rápido, né? A gente já vai fazer meia hora de live aqui. Tem umas perguntinhas aqui no balãozinho, eu quero ver se tem alguma pergunta legal aqui pra você responder, beleza? Vou ver aqui agora. Beleza. Espero que eu não aperte nada errado. Tá. Bom, como foi o processo de composição de letras e arranjos? Você já falou, né? Eu acho. As letras foi um pouco diferente. Pera aí, deixa eu colocar a pergunta aqui no ar, então. Fala. Tá. Bom, vou falar um pouquinho rapidinho sobre o processo de composição, né? Eu comecei a compor aqui no meu home studio em Bragança. Fiz a estruturação de algumas músicas, já tinha alguns clipes gravados, uns rascunhos. Fui gravando as guitarras, algumas músicas eu já fui compondo com algumas baterias, que eu inclusive programei algumas baterias. Eu compus muita bateria desse disco também. A Helene compôs também, mas muita coisa eu compus, porque fazia parte da vibe ali do que eu estava criando, que precisava ter alguns detalhes específicos de bateria, e que depois, por exemplo, ela veio com as ideias dela, mudou algumas coisas e tal, coisas assim. Mas a parte de letra eu fui conversando com a Diva, a gente foi falando sobre alguns temas, eu fui sugerindo alguns temas para ela, teve letra que ela fez, que eu joguei algumas ideias que a gente fez juntas, mas a maior parte das letras a gente acabou compondo lá pessoalmente, porque funcionou melhor. Algumas letras a gente chegou a descartar, refazer completamente lá, e algumas a gente criou do zero lá mesmo. Então foi um processo que a gente teve que sentar e fazer pessoalmente, que funcionou melhor. Mesmo porque até as músicas mudaram consideravelmente, então foi até melhor ter feito lá mesmo. Ô Prica, foi o álbum mais rápido que você já compôs? Com certeza, eu compus e gravei mais rápido, com certeza. Não, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui do público. Peraí. Tá chegando pergunta aqui. O disco vai ser lançado em janeiro, né? Que estão perguntando aqui. Sim, dia 22 de janeiro. Dia 22 de janeiro. Isso, sai mundialmente, inclusive no Brasil também. Já está confirmado, dia 22 a gente lança no Brasil. A gente está esperando algumas respostas para lançar maiores detalhes sobre o lançamento no Brasil, mas vai ter pré-venda também aqui. Mas a gente só tem que acertar alguns detalhes, mas já está confirmado isso. Já sabe o selo que vai lançar aqui? Sim, vai ser pela Dynamo. É o mesmo que lançou o Downfall. Tá, deixa eu ver mais alguma outra aqui. Bom, já falou da Nota, que perguntaram aqui. De novo do álbum. Estão te parabenizando pelo clipe aqui, o Alô Ferreira. A letra... tá. Então, essa pergunta veio bem a calhar, porque eu ia perguntar sobre o clipe, né? Porque o clipe mostrou uma faceta da banda que até então não tinha, né? Que é essa coisa mais... eu não sei se é a palavra certa, mas ocultista, porque tem vocês vestidos de bruxa, com sangue e tal.
como é que foi a ideia desse vídeo? E, tipo assim, como eu não sei a letra, o que fala a letra pra você? Tem a ver com o vídeo, aliás? Assim, na verdade, a ideia inicial, a ideia que eu tinha sugerido, foi muito interessante você falar sobre isso, que é uma coisa engraçada aí. Porque a ideia era a gente fazer uma cena onde a gente estava fazendo o tipo de um pacto entre nós, como se eu estivesse fazendo... Não é a palavra que eu queria, mas eu não sei como descrever isso, mas é como se fosse um batismo, sabe? Batismo de sangue, assim. Porque, mano, a gente toca metal, a gente quer, né, honrar o Satanás. Então a gente... De brincadeira, tá, gente? Aí a gente... Não, pode ser de verdade, que a gente não liga. Não tem daqui não é, né? Então, aí a gente... a ideia era meio que ser isso, sabe? Tipo, como se eu estivesse batizando as meninas, essa bem-vinda nervosa. Sabe? Tipo, de um jeito mais do mal. Só que o cara do clipe, ele interpretou de outra forma. Então, quando ele mandou o clipe editado, a gente achou tão foda que a gente falou assim, mano, deixa assim. Deixa assim. Sabe? Então... Mas assim, a letra fala, na verdade, de pessoas manipuladoras que são guiadas por uma má intenção, sabe? Isso é uma letra muito política também, que fala muito sobre o comportamento de pessoas manipuladoras. A gente vive numa era de fake news, de comportamentos completamente fake, onde as pessoas pretendem, que fingem ser uma coisa e na verdade são outra. Então isso, na verdade, são comportamentos do qual eu percebo, assim, em volta, assim, sabe, tipo, pela internet, muitas pessoas, comportamento político, manipulador. Então, o lance de... Quando eu pensei no título, eu falei assim, nossa, isso pode dar uma música foda. E o título me inspirou a fazer uma música meio que pensando sobre isso, assim. Massa, cara. E esse clipe foi gravado lá, nesse lugar que vocês também gravaram o álbum? Sim, foi assim, a gente não sabia o que ia acontecer depois, e eu falei assim, mano, se a gente tá todas juntas aqui, a gente pode tirar um dia pra gravar o clipe já. E foi o que a gente fez. A gente selecionou um dia dentro das gravações, gravamos o clipe e voltamos pra gravar. No mesmo dia mesmo, a Diva gravou vocal em algumas músicas no mesmo dia, mas foi um clipe que demandou uma produção um pouco grande, porque aonde a gente tocou era completamente longe da cena onde a gente fez a parte do pacto lá, que é embaixo de uma ponte seca, de um rio seco, um lugar muito louco. Então, foi um clipe que deu um pouquinho de trabalho, então a gente aproveitou, fez foto promo também no mesmo dia. Aproveitar o tempo, né, porque depois a gente não sabia o que ia acontecer depois, a gente ia ter tempo. Eu tentei criar o máximo de material possível, porque eu sei que a gente vai ficar parada aí por mais alguns meses. Então a gente tem bastante coisa para lançar nos próximos meses, bastante coisinhas aí para mostrar para vocês. E foi o máximo que a gente conseguiu produzir nesse máximo de tempo que a gente teve junto. Legal, cara. E última pergunta sobre essa música. Por que essa música como o primeiro single? Olha, foi bastante difícil. Foi bastante difícil escolher a música, mas ela é uma música que representa, acredito que, tudo que tem no álbum, sabe? É uma música thrash metal, eu queria que a primeira música fosse mais thrash, assim, apesar de muita gente ter falado, tá mais death metal, é que tá mais death metal por causa do vocal ser gutural, né, eu acredito, mas os riffs são bem thrash. Tinha um solo que eu gostava muito, a bateria era muito bem trabalhada ali, sabe, tipo, tem uns lancezinhos de baixo, é uma música completa, eu acho que o mesmo... como fala, quesito que a gente escolheu, por exemplo, quando foi escolher a Kill the Silence como o primeiro single de Downfall of Mankind. A Kill the Silence tinha blast beat super rápido, umas palhetadas muito rápidas, englobava um monte de coisa que resumia um pouco do que viria depois do álbum, e essa música foi meio que isso também. Mas assim, foi bastante difícil pra gente escolher, porque inicialmente ia ser uma, depois mudou para outra, e foi indo. E assim, a gente ainda estava terminando o disco. Então, assim, essa foi uma das únicas músicas também que já estava 100% terminada. Isso contou bastante, porque a gente ainda faltava, olha, quando a gente gravou esse clipe, ainda faltava 4 dias de gravações, eu acho. Então, tinha ainda algumas músicas, acho que umas 4 músicas que faltavam. Então, essas 4 músicas, por exemplo, não pôde ser clipe. Então,
Foi um processo um pouco difícil. Você falou dos solos, que é o solo que você mais gosta, e eu tava lendo, acho que não sei se eu li em algum lugar, ou deve ter sido em alguma rede social sua, que inclusive teve uma ajuda de um amigo nosso aí, né, do Guilherme, do Tom BJD, do Crow, né? Ele aparece, inclusive, né, em várias lives que você fez, cara. Aliás, o que o Guilhermão foi fazer aí, de fato? Foi fazer lá, de fato? Sim, o Guilherme é um brother meu, sabe, tipo, já de um tempo aí. É uma pessoa que eu sempre mantive contato, a gente sempre conversa muito. A gente sempre conversou muito de guitarra. A gente fica brincando que ele é o... Ele me fala que eu sou o guia astralizador guitarrístico dele. Ele inventa uns nomes muito loucos lá. E ele tá morando em Portugal agora. E Portugal é super perto ali do sul da Espanha. E Portugal estava bem tranquilo em relação aos casos de Covid. E eu falei, se você não quer ir dar um pulo nas gravações e me ajudar com o solo? Porque o que acontece? Como eu fiquei carregada de muita coisa, de administrar toda a parte, de conseguir estúdio, fazer a pré-produção, compor, fazer a parte financeira, tudo praticamente, e em um curto espaço de tempo muito grande, eu sou uma pessoa que eu nunca estudei teoria musical. Então, assim, para eu conseguir chegar num solo que eu quero, eu preciso de tempo, entendeu? Porque eu faço alguma coisa, eu gosto, daí eu vou lá, incremento, aí eu vou lá e mudo algumas notas, que vai tudo na intuição. Então, assim, o que uma pessoa que estudou teoria demora, sei lá, 15 minutos para fazer um solo, eu às vezes demoro 2 dias para fazer um solo, sabe? Então, eu pedi uma ajuda para ele, para que ele me ajudasse a melhorar os meus solos. Porque eu também, nos últimos anos, eu não tive tempo de praticar muito, de evoluir muito. Então, eu falei para ele, me ensina umas coisinhas diferentes, umas escalas diferentes e coisas assim. E aí a gente compôs junto alguns solos. Ele me fazia algumas sugestões, eu ia lá, interpretava da minha forma e adicionava algumas coisas minhas. E essa foi a ajuda dele, foi na parte de solo mesmo. Mas ele não tocou nenhum solo... Assim, fui eu que fiz mesmo, junto com ele, claro, com as ideias dele. Ele é um guitarrista excelente que eu admiro muito. Ele fez uma participação no disco com um solo e tá bem legal, essa é uma das minhas músicas favoritas. Mas eu sei que essa participação dele não parou por aí, né? Porque vocês montaram um projeto junto, né? Que é o Revolta, né? Sim, esse daí foi o projeto para causar, né? E causou, e como causou. Eu acho que há muito tempo, lá na página do Facebook do Heavy Nation, não tinha tanto comentário quanto esse do post que eu compartilhei lá, cara. É muita gente. E muita Sim. gente xingando. É incrível, eu não sabia que tinha tanto reaça na página do Heavy Nation lá. Não tem, mas eles gostam. Não tem tanto reaça, essa galera gosta. Né, se não fosse os haters também, né, acho que não teria tanta graça, cara. Mas como é que tá esse projeto aí? A gente agradece a audiência, né? Então, esse projeto surgiu no meio das composições da Nervosa, inclusive. Eu tava na Itália, compondo o disco da Nervosa, e o Guilherme me mandou uma mensagem, assim, puto. Falou, eu não suporto, não sei o que. Ele tava comentando sobre as barbaridades políticas do Brasil, né, meu? E aí a gente começou a viajar numa conversa, assim, mano, e se a gente juntasse um representante de cada banda de metal, das que estão mais ativas, alguém aqui, ali, a gente montasse um projeto. Eu falei, mano, eu ia fácil. Mas assim, eu falei pra ele, mas eu tô compondo o disco da Nervosa, eu tô 100% focada nisso, eu não posso me comprometer com nada, porque quando eu começo a compor, eu entro de cabeça, entendeu? E se eu fosse tentar compor alguma coisa pra esse projeto, ia ser meio parecido com a Nervosa, e eu ia ficar com dó de criar alguma coisa legal e ir pra outro lugar e não ir pra Nervosa, sabe? Então eu tava um pouco perdida. Com razão. Então aí eu falei pra ele, falei assim, olha, faz as paradas, eu ajudo, tô nessa, e sei lá, de repente, eu falei pra ele, guitarra pra mim vai ser complicado, né, meu? Porque ele já tinha pensado, falei assim, ele é guitarrista, e a gente já tinha pensado no Moisés, eu falei, não tem espaço pra mim aí. Eu falei pra ele, eu faço uns backing vocal aí, que é o que eu sei fazer, né? Aí ele falou, demorou, só que a gente pensou, mano, esse projeto, ele nasceu com a cara do João Gordo, ele tem que estar nessa. E aí, tipo, fui falando com ele também topou.
Aí, tipo, o Guilherme é super amigo do Igor Cavaleira, e o Igor super topou, e a gente falou assim, meu Deus! A gente ficou emocionado, assim, no WhatsApp, tipo, a gente, tipo, meu Deus, a gente vai gravar com o Igor Cavaleira, meu Deus do céu, não acredito que ele aceitou o convite, que não sei o quê. E aí veio o Castor, porque a gente também pensou, um baixista. O Castor tá há anos aí na cena, eu, pelo menos, nunca vi ele em outro projeto de música autoral, assim. E a gente sabe, a gente que é amigo mais próximo, que ele não concorda com esse tipo de coisa, apesar de terem rolado bastante coisas polêmicas com o nome dele. Quem conhece os caras mais de perto sabe que eles não são reaça, que eles, sabe, tipo, são pessoas bastante conscientes, mas pelo fato deles não se manifestarem, né, isso criou esse negócio aí em volta deles e foi uma oportunidade dele mostrar um posicionamento, né? Então, ele abraçou e a gente... O João Gordo fez a letra, já tinha meio que uma inspiração, mandamos uma coisa para ele, mas ele desenvolveu tudo. Ele fez toda a linha vocal e eu achei uns espacinhos e dei uns gritos lá. Enquanto a gente tava gravando o disco da Nervosa, eu gravei os vocais lá no estúdio mesmo. Porque daí a gente já fez a mix e a master, tudo lá também, aproveitamos um dia que tinha lá. E é um projeto que, assim, não tem planos futuros. A gente lançou essa música pra realmente mostrar que o metal tá unido contra essa, sabe, tipo, essa puta injustiça que fazem no nosso país, sabe? Então, a gente pensa em fazer mais, mas pelo fato de todo mundo ser muito ocupado, né, meu, e todas essas coisas, a gente não tem um plano e nem um, como eu falo, um prazo para fazer, mas todos nós queremos fazer mais. E com certeza vai rolar, mas quando a gente ainda não sabe. Estamos deixando rolar aí. Mas te falar, eu acho que esse projeto é extremamente necessário, viu, Prica? Até porque a galera do metal, na minha visão aqui no Brasil, estava muito que dormindo nesse sentido. Tinha manifestações, né? Tem ainda no Facebook e tal, mas eu acho que ainda estava muito manso, né? Acho que estava faltando uma galera aí para se posicionar como realmente deve ser o metal, né? Ou seja, de uma coisa de revolta mesmo, né? De contestação. Sim. Eu acho que estava faltando isso. Eu acho que vocês acertaram em cheio. Assim, na época das eleições, houve um movimento ali, todo mundo se posicionando, houve bastante discussão, o assunto estava em alta e tinha bastante banda escrevendo sobre isso. Mas depois, né, da eleição, as pessoas meio que foram perdendo forças, e porque é um assunto muito chato, cara. Você falar de política é você perder vários amigos, é um assunto que demanda você estar disposto a muita coisa. Então, se muitas pessoas falam, chega, sabe, tipo, evita o assunto, evita falar e tal. E agora com esse lance da pandemia, todas as atitudes que foram tomadas, todos os discursos e tudo que foi falado foi muito negativo. E a gente sentiu necessidade de retomar o assunto, sabe? E encorajar as outras bandas a terem um pouco mais de atitude nisso, sabe? Então, por isso que a gente pensou em pegar um representante de cada banda. Porque assim a gente mostra que todas as bandas estão juntas nessa, sabe? Para encorajar também o público a não negar falar disso. Falar só disso, eu acho um pouco chato. Assim, eu particularmente, nada contra as bandas que falam disso, mas só disso é chato. Mas é necessário sim falar sobre isso. Claro que não é uma obrigação de todas as bandas falarem, não é isso que eu tô dizendo, mas é o que eu sinto para mim e para minha banda. E a gente tem vontade de continuar, as meninas também têm os mesmos posicionamentos, e também isso foi um quesito, né? Porque nada contra quem pensa um pouco diferente, né? Nada de extremismo, porque extremismo nunca é bom. Mas se fosse muito pro lado de extrema direita, não ia funcionar, cara. Igual eu falei, se tem um pensamento contrário ao meu e é um pouco de direita, a gente até, sabe, consegue respeitar dependendo do discurso da pessoa, né? Mas, sabe, tipo, pra ter um equilíbrio mesmo, assim, perfeito, eu falei, que pensem pelo menos no geral como eu, e as meninas pensam 100% como eu, então foi super perfeito também pra isso. Na minha opinião, eu acho que ser isentão em momentos como esse é ser privilegiado. Porque quando a pessoa é isentona, quer dizer que nada tá afetando ela. Né? Ou ela não é negra, ou ela não é homossexual, ou não é trans,
tá entendendo? Acho que quando a pessoa é isentona, porque pra ela tá tudo ótimo. Então, tipo assim, não tá me afetando mesmo, então foda-se. E Olha, eu achei legal o posicionamento de vocês justamente por causa disso. o que eu acho, assim, sobre as pessoas que são isentas é que, assim, você ser isento numa briga política para escolher um lado é uma coisa. Agora, você ser isentão perante a um discurso racista, homofóbico, completamente injusto, para mim, isso é onde mais pega do que é um isento, sabe? Porque esse tipo de discurso, para mim, é inaceitável. Então, assim, você pode ser isento na hora de escolher entre direita e esquerda, mas apoiar discurso radical, sabe, tipo, completamente preconceituoso, racista, onde, sabe, tipo, diminui a capacidade, por exemplo, da mulher, isso jamais vai ser aceitado. E os isentos, para mim, estão permitindo que isso continue. Entendeu? Que esse tipo de discurso continue. Você não é obrigado a escolher um lado, mas você é obrigado a se opor a esse tipo de coisa porque é aceitável. Exatamente. É aquela coisa, a falta de empatia, né? É o que eu falei, a pessoa, não tá me afetando, então foda-se, eu vou ficar por aqui mesmo. É falta de empatia, na verdade. Ô, Prica, falta só mais 10 minutinhos pra acabar essa live, infelizmente, porque é muito rápido. Eu vou ver mais algumas perguntas do pessoal aqui, tá? Tá. Pera aí. Tem umas perguntas bem clichê aqui que eu nem vou passar. Já tem plano pra turnê, próximos shows, ou ainda tá tudo muito na incógnita por causa da pandemia? A gente tem uma turnê no verão europeu no próximo ano, que começa em julho e termina em agosto. Porque era uma turnê que era pra gente fazer esse ano, e ela só foi reagendada pro próximo ano. Mas as coisas estão muito incertas, né? Dizem que a vacina começa a ser produzida aí em abril, maio do ano que vem, mas a gente ainda não sabe se essa vacina vai funcionar, a gente não sabe nada. Tá marcado, porque ainda tá um pouco longe e ainda as coisas ainda podem mudar. Mas a gente tem show confirmado no México também, alguns shows aí, a gente já tá falando com produtores, na verdade, do mundo inteiro. A gente só não consegue marcar uma data porque o lance da pandemia não permite isso. Mas assim que isso tudo se resolver, a gente já tem aí pelo menos uns 2 anos já cheio de turnê. Inclusive Brasil na rota. Vamos torcer pra ter vacina aqui, né? Se o presidente deixar, né? Vamos. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Né? Tem um cara aqui, o Ale Teodoro, que ele. Acho que a pergunta não coube, ele não. Coube aqui, ó. Ser progressista, no sentido de ter um pensamento mais crítico do mundo, é um pré-requisito? Você falou, né? Não é? Cara, pra mim o requisito mais importante é não ser uma pessoa racista, não ser uma pessoa homofóbica, sabe? Ter consciência de igualdade e equidade. Ser uma pessoa que quer o bem pros outros, sabe? E que tem consciência de que muitas pessoas não têm a mesma oportunidade que você, sabe? Que as pessoas sofrem por coisas que você não tem noção do que as pessoas sofrem, sabe? A gente imagina, a gente é empático, sabe, tipo, por exemplo, ao que os negros sofrem. Agora tem que se dizer pretos, né? Desculpa. Que os pretos sofrem, sabe? Eu não sei o que é isso, mas eu sou empática. Eu tenho vários amigos, já vi várias histórias e sabe, tipo, eu sinto por eles, mas eu não sei o que é isso. Porque eu não vi. E não é porque não acontece comigo que eu não vou me indignar, porque eu sei que é errado. Então isso tem que ter muito claro na cabeça das meninas. Elas têm que ter esse mesmo princípio, sabe? Senão, pra mim, não funciona. Pra mim, ia ser bastante difícil. Acho que não ia rolar. Pensasse diferente nessas questões que diz. Mas as meninas têm posicionamento político parecido com o meu mesmo, bem igual. É que vivem realidades diferentes. Mas o posicionamento político delas é bem claro. Inclusive, a gente teve várias conversas sobre isso. Expliquei bastante sobre a situação no Brasil, política. E elas já sabem de tudo. Legal. Deixa eu ver mais uma aqui. Eu acho que você já respondeu, mas não. Fala um pouco do seu setup. Bom, para esse disco, tanto quanto no último, eu usei o meu favorito Pedrone. Esse amplificador revolucionou a minha vida porque ele trouxe o que eu busquei por muitos anos como som de guitarra. Gravei com a minha guitarra Kramer, com o captador MG. Muita coisa eu gravei com o meu gravador portátil que eu tenho, que é um estúdio. Eu mexo em Cubase, essas coisas, eu tenho noção de produção, de gravação, essas coisas.
Então por isso que eu consegui adiantar as gravações das guitarras, porque a gente chegou lá no estúdio, as guitarras estavam todas gravadas já. Porque conforme eu fui compondo, eu já fui gravando as guitarras oficiais do álbum. Só quando eu cheguei lá, regravei algum detalhe ou outro para acompanhar a bateria, e os solos também eu gravei lá. Mas, que mais que eu uso? Cordas SG String, cabos Tia Flex, pedal do Edmodo Shop, eu uso um reverb da Edmodo Shop muito legal. A gente afina em Dó, não sei mais o que falar. Eu já sei o que perguntar. Em 2022, acho que vai completar 10 anos que vocês lançaram tanto a primeira demo quanto o disquinho na Europa, não é? Foi lançado em 2012. Em 2014 foi o primeiro disco. Em 2014 foi o primeiro disco, mas em 2012 foi esse disquinho aqui, não foi? A demo, sim, com as 3 músicas. Você não pretende fazer algum comemorativo, não? Ou até relançar ele, fazer uma camiseta com essa arte que eu acho muito linda, inclusive? Então, antes das meninas saírem da banda, a gente tinha esse planejamento. A gente ia fazer uma turnê de 10 anos, porque esse ano faz 10 anos de Nervosa. A gente ia fazer uma turnê comemorativa. A gente fez uma arte com a mistura das 3 capas do primeiro álbum. Massa. Só que agora não faz muito sentido, porque a banda se desfez e porque também já passou os 10 anos e a gente não pode fazer mais essa tour. A gente já tá com uma banda nova, com disco novo, então meio que passou um pouco, assim, o timing, infelizmente. Mas acho que uma camiseta aí com essa arte que a gente já tinha feito deveria rolar. Eu acho que os fãs iam gostar bastante. Eu confesso pra você que eu confesso que é a minha capa favorita da banda. Essa aqui eu acho muito eu acho muito louco. Eu até fui ver uma vez para tentar fazer uma camiseta com essa arte aqui, só que tem que ter a resolução grandona. Eu cheguei a te perguntar na época, né? E acabou não rolando. Ô, Prica, última pergunta, porque já falta acho que 3 minutinhos. Vai rolar Wacken ano que vem ou não vai? Já que então, não teve, o Wacken tá renovando todo o line-up deles. Não é o mesmo desse ano, eles renovaram todas as bandas, eles ainda estão anunciando as bandas e a gente ainda está meio que conversando. Não estamos totalmente fora, mas também não estamos dentro. Acho que também eles estavam esperando sair alguma coisa do line-up novo para confirmar, não sei. Mas assim, sendo bem sincera, o que está se falando por trás do show business, vamos dizer assim, é que os grandes festivais já falam em cancelamento dos festivais. Então, então, assim, tá tudo muito devagar, sabe? Em relação a isso. Mas vamos ver, a gente quer tocar. E eu sei que eles gostam da gente. Que pena. Prica, bom, primeiro, então, por último agora, eu quero te agradecer muito por ter aceitado fazer essa live. A gente é amigo faz muito tempo, é bom sempre lembrar isso. E eu quero que você saiba que eu sempre vou ter uma admiração enorme por você. Mesmo com o rompimento que teve com as outras meninas, que eu também sou amigo, mas eu gosto muito de você e acho que eu tô torcendo muito pra banda crescer cada vez mais. E eu acho que já é uma coisa que já aconteceu praticamente, né? Porque deu um boom, né? Depois de tudo. Mas eu quero te parabenizar pela força que você teve, né? Pra superar toda essa fase difícil que foi ali no comecinho. E te falar que eu passei a te admirar ainda mais depois de tudo isso, cara. Porque você mostrou que você realmente tem sangue nos olhos, cara. E, sei lá, deixa eu dar um recado pra galera que tá vendo aí. Só tenho muito a agradecer você pela oportunidade, pela paciência, porque quando você me chamou pra fazer essa live, eu tava compondo o disco da Nervosa, tava 100% focada nisso, não tava dando entrevista pra ninguém, passei todo esse tempo sem entrevista. Então, assim que eu voltei a dar essa entrevista, a gente deu um jeitinho de marcar essa live. Muitíssimo obrigada pelo seu apoio, por essa admiração, pode ter certeza que é mútua também, sempre respeitei muito o seu trabalho. E eu espero poder te ver em breve, te dar um abraço e te dar uma camiseta da Nervosa. E obrigada por todo o apoio de sempre defendendo a Nervosa aí. E por tudo sempre. Obrigada muito. E pode ter certeza que eu sempre vou defender, não tenha dúvida disso. Yes! Prica, brigadão. Então até alguma vez que a gente conseguir se ver de novo, né? Sim, em breve. Vamos cruzar os dedos. Em breve. Com certeza. Logo mais dá tudo certo. Obrigada. Até mais, Prica. Beijão. Até. Tchau, beijo. Tchau.